Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu espero que vocês tenham aproveitado a última prática que eu compartilhei, e daqui nós vamos seguir, e eu vou procurar, cada vez que eu for compartilhar essas práticas com vocês, dar um treinamento mais específico, por exemplo, de respiratórios, para que de alguma maneira você consiga ir avançando aí na sua capacidade pulmonar, tá bem? Meu nome é Aline Dyer, eu sou professora de meditação, também sou mentora de lideranças, e aqui a gente vai fazer um treinamento técnico de respiratórios, descontração, técnicas de descontração e depois técnicas de meditação no final. Lembre-se de escolher uma trilha sonora, uma música que seja agradável para você colocar instrumental, uma trilha que não oscile muito ao longo das músicas, e que você possa sentir que ela te ajuda também a desacelerar. Você pode fazer essa prática logo de manhã, no meio da manhã, logo antes do almoço, no meio da tarde ou no final do dia. É importante saber que você, depois de uma prática como essas, normalmente você vai estar mais descontraído, tá? E aí, variando de uma pessoa para outra, você pode se sentir, mais descontraído e mais energizado, até porque vai depender da sua capacidade pulmonar até o momento, do quanto o seu metabolismo, né, o seu corpo, ele vai responder aos seus comandos de descontração e até de treinamento de foco. Então, como isso é muito peculiar, né, vai me falando aqui nos comentários, de repente, as suas sensações, as experiências. Ah, testei de manhã, mas aí fiquei um pouquinho mais desacelerado para começar o dia de trabalho, ou não, eu queria saber como que eu posso fazer isso de manhã e ao mesmo tempo impulsionar o meu ritmo, a minha produtividade, e aí nós vamos conversando aqui, tá bom? A ideia é reduzir a tensão desnecessária, aumentar a vitalidade e também aumentar a sua capacidade de mentalmente treinar a sua mente para direcionar o seu foco para aquilo que você considera mais relevante, tá bem? Então vamos lá. Ache uma posição confortável. Você pode tanto ficar assim como eu estou com as pernas cruzadas, a coluna ereta e não estou encostando. Se você achar necessário, encoste tanto o tronco quanto a cabeça, aí como for mais confortável para você. Ou em última instância, está sentindo muito desconforto, as costas estão doloridas, deixa as costas e a cabeça apoiadas, pode ser num sofá, na sua cama ou até no solo, se preferir, e os joelhos levemente não, os joelhos flexionados mesmo, com as plantas dos pés apoiadas no chão, tá? E aí tentando aproximar os joelhos no centro, porque à medida que você coloca a atenção na respiração e às vezes vai tirando a atenção das pernas, elas podem se movimentar e depois te distrair. Muito bem. Na posição em que você estiver, você vai levar as suas mãos à região do abdômen ou baixo ventre. O objetivo é que as mãos fiquem aqui sem pressionar, apenas para perceber o movimento da respiração abdominal. Nós vamos colocar hoje ênfase na respiração abdominal ou diafragmática, tá? O diafragma, então, lembrando, é a musculatura principal da respiração que fica embaixo dos seus pulmões, parecendo assim um guarda-chuva mesmo. E quando você inspira, ele se movimenta para baixo, quando você exala, ele se movimenta para cima. E esse movimento normalmente é automático. O que nós queremos é treinar para que ele seja voluntário, quando nós desejarmos, claro, e quando não precisar deixá-lo no automático, mas que seja também um automático em que a respiração possa ser já mais profunda, tá? Ok, as mãos ficaram apoiadas aqui, como elas têm mais terminações nervosas, vai melhorar a percepção dessa região abdominal, principalmente se você tiver dificuldade para fazer uma respiração abdominal sem encostar. Se a tendência for trazer a respiração para a região média, intercostal, torácica. Então, cada vez que você soltar o ar, e de preferência sempre para iniciar um treinamento respiratório exalando,
você contrai a musculatura abdominal para trás, se possível até um pouquinho para cima, sabe? Como se você quisesse trazer para a região aqui do seu estômago. Descontrai, deixando o ar entrar, o abdômen vai para frente. Exala, empurrando para trás, um pouquinho para cima. E vai tornando esse movimento cada vez mais lento. Vamos dizer que você ainda não tenha conseguido fazer o movimento abdominal, que o movimento esteja aqui, ó, na região das suas costelas. Tá assim. O que você vai fazer? Deixa uma mão aqui, deixa uma mão aqui embaixo e vai observando, preferencialmente com os olhos fechados, se o movimento das suas costelas está mais intenso do que o abdômen. E vai tentando empurrar a mão de baixo para fora. Então, essa é a imagem mental, mesmo que ainda não seja a respiração em si, ou seja, o ar que entra, que empurra o abdômen, você vai empurrá-lo para fora cada vez que você inspirar voluntariamente, com a ideia de ativar esse mecanismo. O ar entra, o abdômen se expande, o abdômen contrai, o ar sai, como se fosse um balão de ar, tá? Então, solta o ar e contrai o abdômen, inspira expandindo para frente, contrai, empurra para trás, inspira, expande para frente. Aí eu quero que você vá tornando essa inspiração e expiração cada vez mais lentas. Se você já é um praticante antigo, você já pode, mantendo a respiração abdominal para treinar mesmo, tá? Colocar um ritmo, que pode ser 1, 2, 1 ou o ritmo quadrado. Dê preferência a um desses dois hoje como treinamento. E se você ainda é iniciante, se você está começando, ou de repente está até fazendo a primeira aula agora, você vai manter inspirando mais lento que der, exalando mais lento que puder. Então, contando o tempo, cada vez que você inspirar e cada vez que você exalar. Procurando fazer pelo menos 2 a 3 segundos para encher, expandindo o abdômen, 2 a 3 segundos para esvaziar. Procurando vencer, né, a tendência natural de expandir também costelas e tórax, só movimentando o abdômen. Mantenha essa inspiração lenta, expiração lenta, inspiração lenta, expiração lenta. E aí, vai tentando aumentar. Se você sentir que 2 segundos é pouco, vai para 3. Sentiu que 3 segundos é pouco, vai para 4. Sentiu que 4 ainda é pouco, dá para fazer mais devagar esse movimento, vai para 5 e assim por diante, tá? Por enquanto isso, mantenha o exercício e a nossa ideia é usar a respiração baixa e abdominal para ativar o sistema nervoso parasimpático mais rapidamente, tá? Respiração profunda faz isso. Se você fizer uma respiração, mesmo usando a região média e alta dos pulmões, embora tenham ali a limitação óssea. Mas se você respirar com profundidade e de forma mais lenta, é natural que você vá ativando mais o sistema nervoso parasimpático, menos o sistema nervoso simpático, tá? Fazendo essa regulação, qual que é o nosso objetivo? Nós passamos a maior parte do dia em estado de alerta, né? Estamos muitas horas do dia atentos aos estímulos externos, até mesmo aos estímulos internos do nosso próprio corpo. Qualquer sinal que a gente perceba, alguma região do corpo que incomoda, nós respondemos de uma forma muito rápida e normalmente automatizada. Nós queremos reduzir essa velocidade de resposta, ativando o sistema nervoso autônomo parasimpático com mais intensidade, tá? Os dois ficam ativos em uma determinada proporção ao longo do dia, mas ativar mais o parasimpático, que é justamente para regular esse volume, essa intensidade do simpático ao longo da maior parte do seu dia. Então, é para ensinar o seu corpo a fazer isso, usar a respiração para fazer essa regulação, que vai ter um impacto direto no funcionamento orgânico, porque há uma série de funções automáticas que são
resultado de estar com o sistema nervoso simpático ou parasimpático mais ativos e, além disso, também ajudar na regulação emocional, tá? Então, quando você começa a fazer respiratórios mais profundos, mais lentos, pode acontecer de você começar a bocejar. Algumas pessoas têm essa reação. Outros sente aumento da salivação, sente aumento do movimento peristáltico. Existe, uma redução da frequência cardíaca, então talvez sinta menos calor mesmo em dias de calor, ou quem já é um pouquinho mais friorento, talvez sinta um pouquinho a diferença de temperatura, não é tão grande, tá? Mas talvez isso tenha um impacto nessa sensação, então vá observando, os sinais do seu corpo de que ele está entrando num sis na no digamos assim, maior intensidade no sistema nervoso simpático ou parasimpático. E aí, vá tornando a sua respiração ainda mais profunda. Então, quem estava fazendo ritmo, para o ritmo, e os outros também, todos vão fazer respirações muito longas, incluindo a região intercostal e torácica. Agora, a gente quer regular, não só ativar o parasimpático com maior intensidade, mas regular os dois, para que depois também você volte mais desperto para o restante do seu dia. Então, algumas respirações profundas e, na sequência, passamos ao exercício de descontração. Então, ache uma posição confortável para deitar-se, deixe o corpo bem apoiado, tá? Se precisar ficar sentado, de novo, costas e cabeça bem apoiados, porque no momento que você descontrai o pescoço, a cabeça vai começar a se movimentar e isso vai te dispersar, vai reduzir, assim, a eficiência do exercício. Então, achou uma posição bem confortável. Quando você se acomodar nela, procure ajustar o que for necessário no início e depois treinar a sua imobilidade. A respiração vai ficando mais lenta e mais profunda, e você vai colocar breves pausas com os pulmões cheios antes de esvaziar. Quando você esvaziar, procure soltar o corpo todo de uma vez só. Inspira mais uma vez, faz uma pausa breve com os pulmões cheios, sustenta um pouquinho mais e, quando precisar exalar, descontraia todo o corpo de uma vez só. Inspire novamente, leve a atenção à região do seu abdômen, com a pressão do ar lá dentro, e quando você exalar, sinta o peso do tronco, descontraia o centro do seu corpo. Assim que você estiver acomodado, posição estável, deixe a respiração voltar ao automático e permaneça lúcido, acordado durante o exercício, ouvindo o que eu disser para filtrar e para assimilar somente o que você desejar. Você vai levar a atenção lá às extremidades do corpo, procurando observar se os seus pés estão soltos para a lateral, se as suas mãos estão com os dedos descontraídos e se os maxilares também estão soltos, soltando língua e lábios. Assim que você perceber que essas extremidades estão mais descontraídas, você vai se transportar mentalmente. Eu quero que você se imagine como se você estivesse deitado nas areias brancas de uma praia deserta. Esse local onde você escolheu deitar-se, ele é perfeito para você. É o ideal, extremamente confortável. Você se imagina deitado exatamente como você está agora, ou até sentado, se necessário, mas a proximidade que você escolheu do mar é suficiente para que as águas das pequenas ondas, quase mornas, cheguem até os seus pés. Então, é um fim de dia ensolarado, um dia quente, em que o calor do sol se contrasta com a brisa fresca que percorre todo o corpo, e você imagina o calor do sol aquecendo as plantas dos pés e, vez ou outra, as ondas se aproximam, aquelas pequenas ondas chegam até os seus pés, apenas até os pés, na temperatura perfeita para você. Então você escuta ao longe
Imagina o som das ondas do mar se quebrando na praia, uma após a outra, e em poucos instantes, depois de ouvir as ondas se quebrando, aquelas ondas bem pequenas, com aquela espuma, se aproximam dos seus pés e vão gerando uma sensação agradável de descontração da musculatura mais superficial dos pés, distensionando músculos e nervos profundos dos pés e deixando a descontração chegar até a estrutura de tendões e ossos. Imagine esse cenário com riqueza de detalhes, no qual você se sinta acolhido, à vontade, e continue imaginando a descontração dos seus pés ser conduzida através dos seus tornozelos. Então, você continua imaginando a sensação do calor do sol e dessas águas bem suaves e mornas tocando os seus pés, produzindo como que uma onda de descontração que vai subindo pelos tornozelos, descontrai as panturrilhas, joelhos, coxas e quadris. Você sente a descontração da pelvis, glúteos, distensiona a lombar e o ventre, descontrai os órgãos dessa região, deixa a descontração envolver a região abdominal, os grandes músculos das costas, envolve toda a coluna vertebral até a região cervical, distensiona músculos cervicais, descontrai o trapézio, ombros, braços, distensiona antebraços, mãos e dedos das mãos. Deixe que a descontração suba pelo pescoço, envolva a nuca, descontraindo laringe, faringe, confirmando a descontração dos seus maxilares, faces, língua e lábios, narinas, globos e músculos oculares, pálpebras e sobrancelhas, distensionando a testa e o couro cabeludo. Deixe que nesses breves instantes o corpo fique imóvel. Se você sentir necessidade de se mover, ao invés de movimentar o corpo, faça uma inspiração profunda e, ao exalar, imagine que essa região que ia se mover se solta, se descontrai, a tensão se dissolve. Durante esses breves instantes, entramos num estado importante, tanto um estado de descontração corporal, de maior serenidade emocional e também maior receptividade. Então, tanto receptividade para o processo de assimilação da vitalidade que você proporcionou ao longo dos exercícios respiratórios e ao longo de todas as práticas que você já realizou, então, por efeito acumulado da repetição dos exercícios, mas também porque neste instante a sua mente mais serena, menos reativa, ela se torna capaz de assimilar tudo aquilo que você mesmo programar para si. Então, procure imaginar o seu dia de hoje, procure projetar a sua mente no futuro, escolha um momento do dia que você sabe que é o mais importante, que você vai vivenciar, que já está programado, e imagine como você quer agir nessa circunstância. Qual vai ser a sua atitude interna? Qual vai ser o diálogo mental? Como você vai se sentir nessa situação? Independentemente de ser um momento de experiência prazerosa ou de ser um desafio, é importante que você ensaie mentalmente como você quer agir e reagir nessas circunstâncias. E assim, procurando sempre buscar a sua maior satisfação com essas visualizações, se preparando para que você esteja mais presente, mais consciente para tomar melhores decisões quando o momento chegar. Comece lentamente a trazer de volta a sua percepção aos seus 5 sentidos, começando a despertar-se, percebendo os sons, a respiração, movendo língua e lábios, estimule o paladar, abra os olhos, mova as mãos, os pés e gradualmente vai espreguiçando o corpo, tracione bastante,
faça os movimentos que o seu corpo pedir para te despertar mais uma vez, trazendo vigor de volta aos músculos. E quando você estiver pronto, preferencialmente você volta a se sentar, seja encostado ou não, tá? Na posição mais confortável para você. E aí fazemos um exercício de concentração e meditação. Você vai contar mentalmente, regressivamente, do número 200 na direção do 1. No entanto, você vai fazer isso só pronunciando mentalmente, num determinado ritmo, mantendo uma cadência. Então, vou fazer pronunciando 200, 199, 198, 197, 196, 195, sem abreviar os números, tá? Então, vai do 200 na direção do 1, lembrando que o seu objetivo é se concentrar no som da sua própria voz mental. Então, você se concentra no som da voz mental, da pronúncia mental, e vai procurando desanuviar a mente, ou seja, reduzir o volume de pensamentos, diminuir a sua reatividade a eles. Se algum ruído acontecer no ambiente, se a sua mente naturalmente for para lá, né, por uma questão até instintiva, só traga de volta, né, o mínimo de julgamento, sem analisar, apenas traga de volta a sua mente ao exercício e se perdeu a contagem, começa de novo do número 200 e vai contando regressivamente, de forma pausada, sem acelerar. Se você se perder, de novo, volta do início. Se conseguir continuar, apesar de outros pensamentos, vai tornando aquela pronúncia mental mais tangível, cada vez mais qualificada. Quanto mais atenção, intenção você coloca nesse exercício mental, mais qualidade, né, ele vai ter e, obviamente, maior o seu estado de foco e concentração. Você vai ficar em torno de 3 a 5 minutos nesse exercício e quando for para finalizar, eu te chamo.
Faça uma inspiração mais profunda, finalizando o seu exercício, abrindo os olhos, se movimentando à vontade. E assim finalizamos esse treinamento de hoje. De novo, se você tiver dúvidas ou se quiser compartilhar a sua experiência comigo, pode colocar os comentários aqui, ou eu deixo os meus contatos, você me manda uma mensagem direta. Um abraço.